Previdência privada. Quando a gente pensa em aposentadoria, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é a possibilidade de fazer uma previdência privada, uma previdência complementar. Até porque a gente sabe que a previdência pública está bem mal das pernas e não quer ficar dependendo dela. O vídeo de hoje é para explicar se vale a pena ou não investir em previdência privada, PGBL e VGBL. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar se é uma boa opção de investimento ou não para a sua aposentadoria. Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento com Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokawa, eu sou analista profissional de investimento, analista CNPI. Aposentadoria é um tema que todo mundo deveria se preocupar. A gente chegar na velhice com uma situação financeira desequilibrada vai trazer com certeza uma série de transtornos para a gente. Pensando nisso, muita gente já procura produtos de investimentos para que a gente tenha uma velhice financeiramente tranquila. Que a gente possa pagar o plano de saúde, que já é bem caro, são os olhos da cara, que a gente possa viajar, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, pegar voos na primeira classe, ficar hospedado num hotel bacana, confortável. Enfim, são alguns confortos, alguma tranquilidade que a gente precisa ter nessa idade mais velha, quando a nossa produtividade do trabalho ela cai bastante. Se antecipando a isso, a esse cenário, algumas pessoas com muita razão começam a procurar opções de investimentos para o longo prazo, como a previdência privada. Afinal de contas, o que é a previdência privada? A previdência privada é um tipo de investimento para as pessoas físicas com um foco no longo prazo, que tem como objetivo principal ser um complemento à previdência pública. Essa previdência é disponibilizada pelo governo. Então o objetivo é gerar renda previdenciária. Acontece que muitas vezes, quando as pessoas estão procurando uma previdência privada, elas vão procurar o gerente do banco dela, geralmente o gerente do bancão. Acontece mais ou menos dessa forma. O gerente te explica mais ou menos uns 30 minutos os produtos que ele tem e no final ele chega e te diz o seguinte: olha, para você eu tenho um PGBL e um VGBL que é excelente para o teu objetivo de aposentadoria, tem uma carteira diversificada com vários fundos, uma boa rentabilidade e vai te trazer tranquilidade. É chamado PGBL Max Plus Triple Life. Claro que o nome que eu dei aqui é um nome fantasia, é um nome fictício, mas é bastante verossímil, ele tem uma semelhança muito grande com a realidade. E no final dessa conversa, o gerente vai te oferecer essa previdência privada e depois ainda vai te oferecer o seguinte, um seguro de vida. Ele vai dizer que é muito bom para você e nunca se sabe o que pode acontecer. Hoje o tema não é seguro, mas é previdência privada. E toda vez que te oferecerem um produto para o seu planejamento financeiro, para a sua aposentadoria, você precisa saber se o que estão te oferecendo é bom de verdade. No geral, esses planos oferecidos pelos bancões não são uma boa opção de investimento, por causa das altas taxas cobradas e pela baixa rentabilidade. Mas nem tudo está perdido. Existem algumas opções interessantes de previdência privada e até o final do vídeo eu vou te mostrar quais que são elas e por quê. Afinal de contas, esse PGBL e esse VGBL são produtos de investimentos interessantes? Isso que o gerente do bancão está te oferecendo é bom? Mas, em primeiro lugar, o que é um PGBL e um VGBL? PGBL é sigla para Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. Os nomes em si não dizem muita coisa, é um pouco confuso. A gente vai ter que entender o que é cada um para ver se vale a pena. Afinal de contas, como funciona uma previdência privada? Uma previdência privada ela tem basicamente duas fases. A fase 1, que é a fase de acumulação, você vai poupando e investindo, começa a depositar valores de forma regular por 10, 20 ou mesmo 30 anos. Depois dessa fase de acumulação vem a fase 2, que é chamada de fase de usufruto. Quando chegar lá na frente, vem a fase de você aproveitar esse valor acumulado, de você desfrutar desse valor acumulado. Você vai receber o valor aplicado e mais um rendimento. E tem algumas formas de você receber isso de volta. Pode ser um resgate integral, pode ser uma renda vitalícia, nesse caso você vai ter umas parcelas menores e pode ser também uma renda por certo prazo. O importante é o seguinte, às vezes a gente fica com a ilusão de que aportando em um banco famoso, em um bancão, nossos problemas acabam na velhice, nossos problemas financeiros acabam na velhice. E não é isso, pessoal. Muita atenção nessa hora. A previdência privada lá na frente, na fase de usufruto,
vai te entregar o que você aportou e o que rendeu. E às vezes rende pouco, inclusive. Parece até um pouco óbvio isso que eu estou falando, mas tem gente que acredita que o banco vai garantir uma aposentadoria para você. E nessa garantia é um conforto mental que é ilusório. Acaba que o grande atrativo dessas previdências privadas é a tributação e o benefício fiscal. Bora falar um pouco sobre isso. Dá uma olhada agora nessa tabela comparativa. No PGBL aqui na esquerda você vai ver que existe um benefício fiscal. O imposto de renda lá na frente é sobre o principal aportado e mais o rendimento. E o PGBL, por isso, ele é indicado para quem realiza uma declaração completa do imposto de renda, porque as contribuições elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Claro que limitado a 12% da renda bruta anual. Já já eu explico um pouco mais sobre isso. No caso do VGBL, não tem esse benefício fiscal. O imposto de renda ele funciona como um fundo tradicional. Você paga 15% de imposto de renda sobre os rendimentos. Então, diferentemente do PGBL, no VGBL o imposto de renda incide sobre o rendimento e não sobre o total acumulado. E a terceira diferença é que o VGBL é mais indicado para quem realiza a declaração simplificada de imposto de renda. E não existe a possibilidade de fazer a dedução de contribuições na base de cálculo do imposto de renda. Então anota aí um ponto fundamental. O que vai fazer muita diferença na escolha entre um plano e o outro é o tipo de declaração de imposto de renda que você faz. Se você faz a declaração completa, o mais indicado é o PGBL. Se você faz a declaração simplificada, o mais indicado é o VGBL. E por que isso? Porque quem faz um PGBL e faz a declaração completa de imposto de renda, você tem o benefício fiscal que eu falei agora há pouco. Com esse benefício fiscal, você consegue deduzir contribuições até o limite de 12% da renda bruta tributável ao ano da base de cálculo do imposto de renda. Eu vou dar um exemplo para deixar bem claro. Vamos supor que você ganhe R$100 mil por ano. Você pode deduzir até 12% dessa renda, ou seja, R$12 mil. Assim, a sua nova renda tributável vai ser de 88 mil, ou seja, 100 mil menos 12. Você deixa de pagar imposto de renda, por isso é um benefício fiscal. Escolhendo um PGBL, vá até esse limite de 12% dedutível de imposto de renda. Se o teu aporte passar esses 12%, escolha um outro fundo de investimento porque você não vai ter mais esse benefício fiscal. Lembrando que gasto com saúde e educação também é dedutível, então também coloca no cálculo. Ganesh, então você resolveu minha vida. É bem fácil escolher entre um PGBL e um VGBL. Dá uma olhada na tributação e ok. Calma, pessoal, não é bem assim também. Agora que a gente vai entrar em alguns pontos bem importantes. Alguns cuidados que você precisa ter se você quiser investir em previdência privada. E antes de entrar nesses pontos de atenção, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita e deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você vai receber todos os novos vídeos que eu postar e também o YouTube vai entender que é um conteúdo interessante e mais gente vai ter acesso a ele de forma gratuita. Beleza? Deixa o joinha aí. Bora ver esses pontos de atenção agora. O primeiro ponto de atenção são as taxas da previdência privada. Muitos PGBL e VGBL, eles têm taxas elevadas. Mas o que são essas taxas elevadas, Ganesh? Taxas de carregamento sobre o aporte novo que você está fazendo, muitas vezes pode incidir tanto no depósito quanto na retirada. Eu acho muito exagerado essas taxas. Muitos já estão deixando de cobrar, inclusive, essa taxa de carregamento. Se a sua previdência privada ainda cobra, avalie bem em sair dela. Outra taxa é a taxa de administração, que ela incide sobre o total acumulado, muitas vezes varia de 0,7% até 3%. Se o fundo for bom, uma taxa de 2% é uma taxa razoável. Muitas vezes também tem taxa de performance. Quando supera o benchmark, eles cobram cerca de 20%. Segundo ponto de atenção é a tributação. Sobre tributação, eu já falei do benefício fiscal, mas além do benefício fiscal, também tem as tabelas regressiva e progressiva. A previdência complementar, ela permite esses dois tipos de tributação. E quando é que a gente vai escolher regressiva ou progressiva? A regressiva é recomendada para investimentos de longo prazo, porque a tributação se reduz, ela vai reduzindo em 5% a cada 2 anos do valor aportado. Começa lá em 35% e chegando no mínimo de 10% depois de 10 anos. Dá uma olhada nessa tabela que eu vou colocar agora na tela. Se você ver o prazo de até 2 anos, você paga uma alíquota de 35% e à medida que os anos vão passando, você paga 30%, 25%, 20%, 15% e acima de 10 anos, 10%. Já a tributação progressiva, ela segue a tabela tradicional de declaração de imposto de renda. No final das contas,
tudo funciona como se os resgates, os benefícios fossem salários recebidos. Assim, esses valores são somados a outras rendas tributáveis que você venha a ter. Uma coisa interessante é o seguinte, se você optou pelo regressivo, você não pode alterar para o progressivo. Mas se você optou pelo progressivo, é possível alterar para o regressivo. A tabela progressiva ela é interessante para um horizonte de curto prazo, curtíssimo prazo, e o regressivo é interessante para longo prazo, para nossa aposentadoria. Terceiro ponto de atenção é o seguinte, não misture dinheiro de curto prazo com dinheiro de longo prazo. Imagine que você começa a investir num PGBL e daqui a 1 ano e meio você precisa resgatar. Você vai pagar uma alíquota bem alta, de 35%. Quarto ponto de atenção e muito importante é a rentabilidade. Grande parte das previdências privadas, elas têm rentabilidades ruins, porque investem muito em renda fixa, principalmente títulos do Tesouro Nacional. Então, se você escolher uma previdência, observe bem a rentabilidade deles, especialmente se estão conseguindo render mais que 100% do CDI. Uma coisa muito interessante em previdência privada, nesse tema de previdência privada, é que há alguns anos, mais ou menos 4, 5 anos atrás, teve uma alteração na regulamentação. E assim esses fundos de previdência eles podem alocar mais em ações, que são ótimos investimentos para o longo prazo. Então, algumas gestoras de fundos independentes, de assets independentes, começaram a criar bons fundos de previdência privada com uma boa alocação em ações e com taxas razoáveis. E esses fundos são os meus preferidos para previdência privada. Ganesh, rapaz, é muita informação. Dessa forma eu fico um pouco confuso. Calma, qualquer coisa volta, assiste esse vídeo de novo e comenta aqui embaixo eventuais dúvidas que você tenha. Eu sei que no início, nesse mundo de investimentos, tudo é muito novidade. Por isso que muitas vezes é interessante você contratar uma consultoria financeira, uma consultoria de investimentos ou uma mentoria para você poder montar uma carteira rentável que tenha previdência privada, quando for interessante, que tenha renda fixa, ações, fundos imobiliários e outros produtos de investimentos. Assim, você consegue, anota aí que é muito importante, maximizar a rentabilidade para atingir os seus objetivos financeiros com o menor risco possível. Isso tudo para você conseguir a sua liberdade financeira e a sua aposentadoria lá no fundo. E também adquirir no meio do caminho os bens que você achar interessante. No mês de maio, agora em 2021, e já vou anunciar agora em primeira mão para você, eu vou abrir uma mentoria em grupo, num grupo pequeno, para ensinar as pessoas a montarem uma carteira de forma a maximizar a rentabilidade com os menores riscos possíveis. Vai ser um grupo bem pequeno, um grupo bem exclusivo, vagas limitadas de até 20 pessoas para eu poder acompanhar ao vivo esse grupo durante vários encontros. A ideia é que não seja que nem vários cursos que tem por aí na internet, né, que tem mais de 1.000 alunos, 1.200 alunos, que você não consegue nem conversar com o mentor. Quando você posta, por exemplo, nesses grupos muito grandes, você posta uma pergunta, não é nem o mentor que responde, é a equipe dele que responde. A ideia não é essa. Nessa mentoria que eu vou dar, que vai começar agora em maio, a gente vai conversar e interagir diretamente. Por isso que eu estou limitando a no máximo 20 pessoas. Se você tem interesse nessa mentoria sobre investimentos com um grupo pequeno e exclusivo, com um profissional certificado na área, eu sou analista CNPI fundamentalista, me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, que eu te passo mais detalhes. Nessa mentoria eu vou conversar diretamente contigo de como tomar as decisões para você fazer investimentos inteligentes e assim quebrar essa dificuldade, esse gelo inicial com um profissional da área de investimentos. Beleza? Então se tiver interesse é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Voltando agora para a previdência privada, para a gente concluir com uns pontos bem interessantes que eu guardei agora para o final. Além das vantagens de benefício fiscal que eu já mencionei, existem outras também. Em previdência privada não existe o famoso come-cotas, né? Esse recolhimento antecipado de imposto de renda. Você tem uma facilidade muito grande de portabilidade. Então, se você não estiver satisfeito com a previdência privada que você tem, você pode migrar com facilidade para outra. E para fazer essa portabilidade é um processo bem simples, é um pedido de migração que é totalmente gratuito. Outra vantagem é a sucessão patrimonial porque não exige um inventário. Na hora que você contrata a previdência privada, você já pode informar os eventuais beneficiários, por exemplo, filho, esposa, avós, etc. Inclusive indicando o percentual de herança para cada um. E você tem essa liberdade de alterar os beneficiários a qualquer momento.
sem custos advocatícios, porque não passa por inventário. Então atenção, previdência privada de bancão muitas vezes não vale a pena. Se for para investir em previdência privada, faça com horizonte de longo prazo, especialmente com gestoras independentes que têm uma boa alocação em carteira de ações. O benefício fiscal ele é bem interessante se você souber usar ele de forma inteligente. Então é isso, meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!